É. Então, você tá olhando com muito boa vontade, viu? Pessoal, só um instantinho. O pessoal que vai participar via internet começa a entrar na sala, aí a gente já começa o trabalho, passa a bola para o Nicolau aqui, ele mata no peito e faz o jogo aqui, né? Imagina, você é um jogador refinado. A gente só tem uma pessoa na sala? Só nós? Vamos esperar só um instantinho, pessoal, que a gente sempre marca para o pessoal entrar às 7h30. Então vamos dar um tempinho, o pessoal vai entrando na sala. Muito bem. Para vocês que estão aqui mais uma vez, boa noite. Pessoal de casa, hoje nós não estamos com uma plateia muito grande. Boa noite, sejam bem-vindos. Assim como nós dissemos aqui que é uma alegria receber o pessoal que está aqui presente conosco, como sempre é uma alegria recebê-los também, ainda que via online, né? Então a gente já vai partir direto para a nossa oração de abertura e hoje a palestra vai ser comandada aqui pelo Nicolau, que vai falar com vocês mais um pouco sobre prece. Eu digo mais um pouco porque o assunto prece, na verdade, ele é inesgotável. Se a gente tentasse repetir isso em todas as sessões, a gente teria alguma coisa sempre para falar. Então ele vai abordar mais um pouquinho esse tema, a prece. Então, pessoal, vamos lá para a nossa oração. Eu vou pedir para todo mundo fechar os olhos, pessoal que está aqui, pessoal que está em casa, elevar o pensamento a Deus, respirar fundo. Senhor, com muito amor, muita alegria, muita gratidão no coração, agradecemos a oportunidade de participar deste trabalho, seja aqui presencialmente, seja via online, e abrimos os nossos corações, Senhor, para recebermos todas as suas bênçãos e pedimos que derrame sobre todos nós o teu amor, a tua compaixão e a tua misericórdia. Guia-nos, Senhor, para que tenhamos mais uma semana de trabalho, mais uma semana produtiva. Gratidão, Pai. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito bem, minha gente. Para vocês de casa, a palavra então está com o Nicolau, ele conduz aqui a palestra a partir desse momento. Boa noite, pessoal de casa, pessoal que vai assistir e os nossos queridos amigos presentes aqui. Abordar prece é necessário para que a gente dialogue sobre o assunto. E eu começo fazendo uma pergunta. Se nós fôssemos super-heróis, levanta o microfone. Se nós fôssemos super-heróis, que poderes a gente teria? Pode falar, Guilherme. Que poder? Não é? Como super-herói. Talvez um poder de dialética de conversar. Muito bom, muito bom. Alexandre, telepatia? A tia, pro tio, para todo mundo? Telepatia? Muito bem. Quem mais se arrisca? Por exemplo, vamos imaginar a seguinte cena. Domingo de manhã, a gente acorda, tranquilo, não acorda cedo, coloca aquele chinelão, tranquilo, bermuda, vai até a padaria.
O pessoal já te conhece, nem leva carteira, nem nada. É, leva o relógio, pagar com o relógio. Você está sem lenço, sem documento, ali, indo até a padaria, ou para tomar um café, ou para encontrar uma pessoa. Qual é o seu poder naquele momento? Sua energia? Que mais? Não vou prolongar essa indagação. Eu quero falar da prece como um poder pessoal, um poder natural que todos nós temos. E eu vou fazer uma interrupção para ficar mais interessante ainda o assunto e vou pedir para a Duda colocar um videozinho. Tem uns 4 minutos esse vídeo, mas vale a pena assistir. Vamos lá. Necessidade. Porque vai ser produtivo, se está sempre trocando. Se sua vez de algum fazendo a sua função, né? Então, eu produzo neurônio quando eu preciso dele, quando eu estimulo ele. E como que eu faço para estimular o meu lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão? Acredite se quiser, eu me surpreendi ao estudar isso e realmente tomei um grande choque. Oração. Não existe nada que aumente o fluxo sanguíneo para o lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão, do que a oração. Há quanto? Extraordinário. Eu lhe digo, eu faço uma ressonância, que eu consigo fazer no Hospital Gente de Manaus, que é uma ressonância funcional. O que é isso? Eu boto o paciente dentro da máquina de ressonância magnética e, de repente, boto ele para escutar alguma coisa. Aquela área da audição no lobo temporal vai ficar vermelha porque encheu de sangue. Né? Eu coloco ele para ver alguma coisa. Eu falo, abre o olho. Ele abre o olho e ele vê alguma coisa. Aquela parte do lobo occipital dele enche de sangue. Quando ele começa a orar, a parte do lobo pré-frontal dele aumenta em 7 ml por minuto a quantidade de sangue. Com oração. Fantástico. Então, eu estou aqui, a gente está dizendo que eu não orava, meu amigo. Ignorava. Então, aí vem cá, isso hipertrofia o cérebro. Sabe o que eles começaram a ver? Que a descarga dopaminérgica é tão grande quanto a do amor. Só que ele libera também vasopressina, norepinefrina e cortisol, porque a oração, ao contrário do que a gente pensa, ela não te relaxa com meditação, ela te estimula. Ela estimula teu cérebro. Ela te faz uma conexão que você parece que não tinha. Aí eu vou entrar no ponto de Deus do cérebro, que também está lá. Por incrível que pareça. O que mais que está lá dentro? O ponto da gratidão. Quando eu exerço a gratidão, aquilo ali enche de sangue. Também. Quando eu tenho empatia, aquilo ali enche de sangue. Quando eu coloco no lugar do outro, aquilo enche de sangue. E nesse estudo de um estudioso chamado Andrew Newberg, né, que fez o capacete no meio de Deus, que eu vou falar, ele descobriu que aumentava o volume de sangue. Ele falou, cara, será que se eu botar esse pessoal orando durante 8 semanas, o volume fica ainda maior que o 7 ml? Ele descobriu que não. Fica nos 7 ml, mas ele descobriu uma coisa incrível. Havia uma hipertrofia do córtex pré-frontal 8 semanas depois. Havia aumentado já. Aumentou já também. Desenvolveu. Isso significa... Aumentou a massa. Aumentando a massa do lobo pré-frontal, significa também que a pessoa vai ter mais facilidade de tomar decisões corretas. Eu te pergunto, eu malhando o meu bíceps e eu não malhando o meu bíceps, eu preciso carregar um peso para levar para fora da minha casa. Qual vai ser a pessoa que tem mais facilidade? Aquela que malha o bíceps ou que malha? Se eu preciso tomar uma decisão na minha vida e eu estou sendo estimulado pelo meu lobo límbico, mas é o meu lobo pré-frontal que vai tomar a decisão, de onde vai vir a melhor decisão? Aquela pessoa que é ambientada a orar e que é ambientada a ter gratidão ou aquela que não ora? Rapaz, aqui eu não estou falando de Deus, eu estou falando de coisas físicas. Ciência, né? Uma chave que Deus deixou ali pronto da ignição. Outra coisa, ajoelhar também aumenta a quantidade de sangue no lobo pré-frontal. Só ajoelhar e fazer assim. Então, na internet você vai ver. O fato de ajoelhar e fazer assim aumenta a quantidade de sangue no lobo pré-frontal. Parece que ele já está preparando para a oração. Não adianta, né? Deus já colocou isso inato no ser humano, isso.
E se não fizer, tá vazio. Bate vazio. E aí, ó, um parênteses aqui agora falando do pastor, né? Dica para você, ó, você quer tomar decisões mais sábias na sua vida, para de ficar agindo sozinho, pede direção de Deus, ore a Deus, vai aumentar a sua capacidade de raciocínio fantástico. Mesmo que você não confiasse em Deus, ainda assim, eu te falando, vai aumentar a quantidade de sangue no teu longo da decisão. Né? Então, até você que é ateu que está assistindo, ore que você vai ficar com o cérebro mais robustecido. E vai ter um poder de decisão tão grande que quando ele hipertrofiar esse cérebro, ele deixa. Então vamos lá. Eu assisti esse videozinho, me mandaram há uns 3 meses. Eu sou, né, fiado, né? Falei, tá. Foi a primeira coisa pegar referências. Quem é esse cara? Aí descobri. Ele se chama Denis Birman, é um médico. Se graduou em medicina na Universidade Estadual do Amazonas, em Manaus. Fez residência em neurologia. Trabalhou na Secretaria Municipal de Saúde. O cara tem um currículo bom. Falei, tá, tudo bem. Mas vamos mais um pouco. Eu vou testar. Eu vou fazer o teste. Eu já tenho o hábito de orar. A gente estava conversando hoje, né? Ele falou, não, a gente ora normalmente, tal, tal, tal. Mas aí eu comecei a procurar me conectar com Deus nos mais diversos momentos. Nos mais diversos momentos. E tentar manter essa conexão da maneira mais prolongada possível. Seja no trânsito, seja no trabalho, seja antes de conversar com uma pessoa, seja antes de comer, seja antes de viajar, ou depois de comer, ou depois de viajar, e me lançando ao trabalho. Eu tenho uma vida ativa uma vida profissional muito ativa. As pessoas mais próximas de mim sabem disso. Apesar de estar 6,3, mas estou parecendo que tem 62 e 11 meses. E é incrível, incrível a minha rapidez, meu tirocínio de decidir, de resolver, e decisões acertadas, decisões com proveito para as pessoas. E vem, eu tenho um escritório de advocacia que eu fundei, a minha presença lá é muito importante, e tem 20 pessoas no escritório, tem muito problema, fora os clientes. E eu, cada vez mais, manda para mim, manda que eu resolvo. E resolvendo, é incrível. O que esse camarada falou é verdade. Eu testei, eu testei. E aí eu falei, não, eu preciso conversar com o povo sobre isso. Conversar, não é dar palestra, conversar, contar a minha experiência. E antes eu falei, bom, vamos dar uma olhada agora no que os espíritos trazem para nós, né? Qual é o respaldo? Eu já senti um respaldo prático, empírico, mas qual o respaldo teórico para a gente ter uma fé raciocinada? Eu só encontrei confirmações. Já começa no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não precisei nem ir no capítulo Pedi e obtereis, porque tem um capítulo que fala sobre o poder da prece no Evangelho segundo o Espiritismo, e tem um outro capítulo no final do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem, deixa eu ver, eu marquei aqui, deixa eu pegar minha cola aqui, tá aqui no fim, agora eu estou invertendo toda a ordem, depois eu vou passar isso aqui para vocês. Tem 46 situações diferentes com sugestões de como orientar, de como facilitar o nosso pensamento para a oração. Então, não estou nem me batendo nisso. Então, veja a importância da oração no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi codificado por Allan Kardec, trazendo o ensinamento das pessoas de elevado nível desencarnadas para nós, interpretando o nosso Mestre Jesus, que é o nosso Senhor e Guia, sempre, em qualquer circunstância. Tem dois capítulos que falam sobre orações, mas eu não vou nem me basear neles. Eu vou pegar um trechinho, cadê aqui? Um
trechinho, agora não achei, tô achando, tô chegando lá. Um trechinho do capítulo 24, que fala, uma lição que fala de não pôr a lamparina, a candeia, debaixo do alqueire. E tem um trechinho que fala lá assim, olha. As pessoas vão conhecendo a verdade aos poucos, até que a ciência, de um lado, e o espiritismo, de outro, venham a revelar novas leis da natureza, que lhes tornem perceptível o verdadeiro sentido da vida. Isso me veio assim, nossa. Aí eu fui para o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro da codificação de Kardec, né? Foi um livro que ele não é meu livro, o nome verdadeiro do Kardec era Hipólite Léon Denisard Rivail, ou Rivaio. Ele adotou o pseudônimo para não prejudicar a família. Não é o livro do professor Rivaio, não é o livro do Allan Kardec, é o livro dos Espíritos, porque os ensinamentos vieram deles e ele usou uma formulação científica para aprovar os ensinamentos. Então, não é porque vinha um ensinamento que para ele parecia adequado, ele era muito lógico, até um pouco cético muitas vezes, que ele reproduzia. Ele esperava surgir outro ensinamento, e mais outro, e mais outro, e mais outro. Quando ele tinha vários no mesmo sentido, aí ele reproduzia no Livro dos Espíritos. E como? De uma maneira ainda muito crítica. Ele fazia perguntas para que a resposta fosse, e perguntas de cientista mesmo, aquelas perguntas pior que de jornalista quando quer derrubar alguém numa entrevista. Aquelas perguntas para ver se pegava no contrapé. E fez um compêndio com mais de 1000 perguntas e respostas e comentários, que é uma luz. E lá nesse compêndio existe um trecho que fala das leis da natureza trazidas pelos espíritos, que são, na verdade, leis de Deus. E uma dessas leis foi batizada como lei de adoração. E o que seria a lei de adoração? Eu vou depois colocar no grupo, acho que todo mundo está no grupo, né? Quem não tiver, se desejar, é só falar que a gente inclui. Eu vou colocar a sequência de todas as perguntas, o número das perguntas e os trechinhos que trazem os esclarecimentos. A lei de adoração é a lei que nos permite, por um dom natural, contato com o nosso Pai Criador. Isso sempre houve em todas as épocas da humanidade. Recentemente, eu pude tirar uns dias de férias e tive o privilégio de viajar até a Grécia Antiga, que era um povo politeísta e materialista, mas que exercia plenamente a lei de adoração. Era o que eles mais faziam. Tanto é que tinham as pitonisas. Se queria tomar uma decisão, você ia lá falar com as pitonisas, perguntar: o que é isso? É a conexão com o divino. É a conexão que todos nós temos como natural. Não importa se você é politeísta, se você é ateu, ou se você é católico, é evangélico, é budista ou é espírita. Não importa, o Pai é um só. Nós não viemos do pó. Não tem sentido a ideia do nada. Não tem sentido. Não tem sentido, não cabe na cabeça que você, com tantos dons de super-heróis que todos vocês têm, como a gente falou no começo, isso tudo se perder depois que o corpo falece. Não faz o menor sentido e não se perde. Eu posso assegurar para vocês que isso não é uma convicção, isso é uma certeza. Não se perde. E quem criou isso tudo? Deus, que criou leis maravilhosas, eternas. E uma delas é a lei de adoração. E pela lei de adoração, a
todos nós, mesmo que a gente esteja de manhã naquele exemplo, de chinelão, de bermuda, de camiseta regata, sem documento, numa padaria ou encontrando um amigo para bater papo, a gente tem o poder de se conectar com Deus. E a gente nem sabe a quanto vai esse poder. O que o Dr. Birman falou nesse vídeo é um lado apenas. É um lado. Nós não sabemos para onde vai isso. E no livro dos Espíritos está escrito isso. Está dizendo, olha, isso é só, vocês estão começando a descobrir o véu. Jesus disse isso quando ele repetiu várias vezes o salmo que dizia: sois deuses. Sois deuses. Sim, nós temos o poder dentro de nós. E é como naqueles desenhos que o personagem, em determinado momento, ele se concentra e ele se transforma, ou ele pega o poder de Grayskull, ou o poder de qualquer outra coisa que não é só dele. Nós temos esse poder. E o meu desejo hoje é contribuir um pouquinho para que vocês todos, para que nós todos, porque eu me incluo nisso, o primeiro a ouvir o que eu falo sou eu mesmo, né? Que nós usemos esse poder, usemos o nosso dia a dia. E esse poder não está adstrito simplesmente à oração. Aliás, a palavra oração é interessante, porque tem ação, né? Paulo já dizia que a fé sem obras é morta, né? E dizia também Paulo que Deus age nas pessoas por intermédio das pessoas. E nós podemos agir. Podemos agir como? Nicolau, eu não gosto de fazer oração. Então, o que eu faço? Eu vou lá no final do Evangelho e pego lá todas. Já falei, tem 46 circunstâncias diferentes que indicam: olha, nessa circunstância, você quer alimentar a sua fé raciocinada? Pense nisso, lembre disso. O Evangelho segundo o Espiritismo nos dá, inclusive, esse presente. Mas eu não preciso nem ir até lá, porque oração não tem fórmula, não tem forma. Nessa história de eu vou conversar com o pessoal sobre oração, eu vi uma narrativa do que acontecia com São Benedito. São Benedito é um santo da Igreja Católica. Ele não era muito. Depois eu fui confirmar, a história era isso mesmo. Ele não era muito culto, ele não era muito. Ele era padre, ele não era muito festejado pelos seus colegas, que tinham toda aquela cultura própria de quem passa todo aquele percurso para ser ordenado padre. Tanto é que ele trabalhava na cozinha, São Benedito. Mas muitos outros padres, tem várias narrativas, contam que quando ele ia orar, ele saía no pátio, se ajoelhava. Mas eu preciso ajoelhar? Não, mas ele fazia isso. Estou contando a história dele. Ele se ajoelhava e ele falava assim: Pai, nego velho está aqui. E pasmem, tem relatos, viam ele levitar. Então não é o que eu falo, não é sobre o que eu falo na oração. Fulano tem uma oração poderosa, porque ele fala bem, ele evoca bem. Nada disso importa. É coração, é sentimento. O que eu pude experimentar quando eu comecei, agora eu não vou largar nunca mais, né? Pois que eu vi que, nossa, dá certo nos negócios também. É o sentimento de respeito a Deus, e vai juntando uma gratidão enorme por estarmos aqui agora, estarmos vivos, ainda nesta encarnação, com esta oportunidade de nos reunirmos em família. Nós estamos numa família aqui.
Nós integramos uma família com laços mais fortes do que os consanguíneos. Porque o consanguíneo, tá, se pode falar, mas acabou o corpo, acabou o laço consanguíneo, e nós não. Tanto é que os nossos laços extravasam o tempo, porque alguém pode ver essa reunião a qualquer tempo, de qualquer lugar. A gente tem pessoas que assistem às nossas reuniões, é que agora está difícil por causa do fuso horário, de Portugal, de outros países. Nós somos uma família. Olha que dádiva. Então, esta ligação com Deus passa muito pela gratidão. E além de passar pela gratidão, como é que está o tempo? Está acabando. Além de passar pela gratidão, passa pela ação. Ainda que eu não faça nada, não sinta nada, não pare, não me concentre com nada. Se eu, por exemplo, eu não vou contar quem, mas hoje uma pessoa viu alguém precisando de ajuda ali e comprou uns brigadeirinhos e colocou aqui para a gente se servir. E fez isso de bom grado, de bom coração por aquela pessoa. Isso é uma oração. Tá tudo isso no livro dos Espíritos. Vou passar para vocês depois. Então, não quero me estender muito para a gente não atrapalhar o andamento dos trabalhos, mas esse despertar, eu queria que acontecesse hoje aqui, da gente, sabe, se ligar nesse poder pessoal que nós temos. A gente já teve a oportunidade de falar aqui da oração que está no Evangelho segundo o Espiritismo também, com 100% de eficácia, aquela que dá resultado sempre, que é aquela em que você pede coragem, paciência, resignação e os meios para vencer os obstáculos. Toda vez que a gente pedir essas 4 coisas, coragem, paciência, resignação e os meios para superarmos os obstáculos e pedirmos de coração, de alma, sempre nos serão dados. Já falamos disso, mas não é sobre isso hoje. É sobre o nosso poder pessoal. É sobre essa possibilidade que todos nós temos de nos conectar com a nossa origem. Quem criou o nosso espírito? Quem? Deus. Que é tão grande que não dá nem para entender direito o que ele é. E nem precisamos entender. Basta olhar a obra para ver o autor. Eu estou olhando para a obra. Estou olhando para vocês. Vocês são obra de Deus. Então eu sei que o autor é muito poderoso. Eu tenho que me ligar nele. E para encerrar, para a nossa prece final, tem uma prece aqui do Emmanuel que fala também sobre isso. Que se eu achar aqui, a gente põe tanta coisa aqui para falar, depois sai o que sai, né? Tá aqui. O nome que Emmanuel deu, essa prece está num livro chamado A Luz da Oração, psicografada pelo Chico. É oração nossa. Então ele diz assim, já fazendo a nossa oração e já pedindo para todos que trouxeram a água estarem com a aguinha na mão, e o pessoal de casa também, para que a energia também de vocês, além dos protetores, além de todas aquelas pessoas desencarnadas que querem bem você, a energia delas e a sua, fluidifiquem essa água para que vocês tomem durante toda a semana, vão completando, né? E vamos nos concentrar e vamos aqui orar junto com Emmanuel. Vou até encostar aqui para eu poder me concentrar também. Emmanuel ora assim: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições,
a marchar para frente, sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. E ajuda-nos, Senhor, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será inevitavelmente, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Agora vamos começar os trabalhos da noite, né? Vem despedir aqui. Então, pessoal, obrigado. Até a próxima semana. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.